Graça e paz, queridos, os irmãos podem tomar os seus assentos. Desculpem o atraso, mas 4 carros resolveram misturar as tintas aqui na 35 e eles fecharam algumas lanes. Obrigado, querido. E não demorou muito não para chegar não. Demorou 1h30 só para a gente chegar aqui na igreja. Foi rapidinho, tá? Mas chegamos. Vamos dar continuidade àquilo que nós começamos já há alguns meses. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E nós vamos, com a ajuda de Deus, terminar a exposição do capítulo 5 nesta noite. Quer dizer, não vamos terminar o capítulo 5, porque eu vou focar nesta noite na parte das obras da carne, e nós vamos ainda deixar a parte do fruto do Espírito para uma outra oportunidade, tá? Nós finalizamos na semana passada a exposição dos 13 primeiros versículos do capítulo 5, e vimos como Paulo falou sobre a importância de se conservar a liberdade cristã, e essa liberdade ela é alcançada através de Cristo, claro, mas através da fé e não da observância da lei. Este é o ponto que Paulo ele elabora nesses versículos aqui. E ele persuade os irmãos da Galácia, dando um resumo, né, de tudo aquilo que ou a conclusão de tudo aquilo que ele vem argumentando até agora, nesses 4 capítulos. A conclusão de tudo isso é o versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então esta é a conclusão, não é, de tudo aquilo que Paulo vem argumentando até agora. Nessa segunda parte do capítulo 5, Paulo ele vai partir para um ponto muito prático, tá? Ele vai delinear uma grande diferença entre o que ele chama de obras da carne e fruto do Espírito, né? E eu sei que vocês já ouviram várias mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, né? Então, o meu objetivo nesta noite é me deter um pouco nas obras da carne e estudar com vocês um pouco daquilo que Paulo ele abordou neste tema. Então vamos ler a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler do versículo 13 em diante. Todos encontraram, digam amém. Diz o seguinte, eu vou ler um versículo, vocês vão ler o versículo seguinte, tá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Vocês. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. 16. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vocês? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, vocês, versículo 20.
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26, todos juntos. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quem diz amém? Amém? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Aplica a Tua palavra em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei a princípio, Paulo ele parte agora para um ponto muito prático da carta, para um ponto muito prático da vida cristã. Até agora, Paulo vem argumentando de maneira teológica, histórica, apelando para a lógica, apelando para a experiência pessoal daqueles irmãos, e parece que ele no capítulo 5, versículo 1, ele chega na conclusão do que ele vem ensinando até agora, e ele agora quer apresentar a parte prática daquilo que ele vem ensinando. Paulo sempre, em suas cartas, ele primeiro apresenta a parte teológica e depois ele apresenta a parte prática da carta, do ensino que ele vem dando à igreja. Isto ocorre em Romanos, isto ocorre em Efésios. Ele sempre começa com a parte teológica primeiro e no final ele começa a aplicar a teologia que ele vem apresentando à vida cristã. Porque a boa teologia, ela tem que ser aplicada ao nosso dia a dia. Amém? Então aqui no versículo 3, no versículo 13, ele começa dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E ele continua dizendo: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E ele fala isso porque no começo do capítulo 5, ele rogou aos irmãos que eles vivessem na liberdade com que Cristo havia libertado eles. Então, como Paulo já conhecia que no meio daquele grupo alguém ia levantar a mão e dizer assim: então, Paulo, quer dizer que liberdade é a aptidão de eu fazer o que eu quero em Cristo, eu posso então fazer o que eu quiser e viver da forma como eu quiser, sabendo que alguém iria levantar a mão, que todo grupo tem esse tipo de pessoa. Aí Paulo já diz aqui no versículo 13, para cortar as asinhas daquele crente que queria voar na libertinagem, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Se o versículo acabasse aqui, você tinha, talvez aqui na carta aos Gálatas, uma brecha para viver uma vida de qualquer jeito. Mas o versículo não acaba assim. Ele tem um ponto e ele continua uma outra sentença, dizendo: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E aí ele dá aquela freada naquele impulso que a gente tem de, às vezes, viver na carne. No versículo 14, ele dá o resumo de toda a lei, e ele repete aqui o ensinamento de Cristo. Não foi isso que Jesus falou? Aqui no versículo 14 ele diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Qual é a palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas foram palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele repete o ensinamento de Cristo. Cristo ensinou que os mandamentos eles se resumiam nisto aqui, e que o maior mandamento era este aqui: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
No versículo 15, ele fala algo interessante. Ele diz: se vós, porém, irmãos, vos mordeis e vos devorais uns aos outros. Veja aí que esse morder e devorar, ele não é de hoje, não é? Os irmãos se mordem e se devoram já desde a época de que a igreja era igreja. Então Paulo vai dizer: olha, irmãos, se vocês se devoram e se mordem uns aos outros, tenham cuidado para vocês não se consumirem, né? Ele está dizendo, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão terminar se matando uns aos outros. É uma repreensão de Paulo, a desavença que havia entre os irmãos da igreja ali na Galácia. No versículo 16, ele apresenta o contraposto da atitude da igreja, não é? Enquanto que a igreja ali estava mordendo-se e devorando-se uns aos outros, ele no versículo 16 diz: digo, porém, ou seja, é um argumento oposto à prática da igreja. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência que Paulo usa aqui é a palavra grega eptimia, que significa um desejo desordenado. Esta palavra eptimia, ela tanto pode significar, ela pode tanto ter um sentido positivo, como também pode ter um sentido negativo. O que vai definir o sentido da palavra eptimia é o contexto aonde ela está inserida, onde ela está inserida. No contexto aqui do que Paulo está escrevendo, a palavra concupiscência tem um sentido negativo, ela não tem um sentido positivo, ela tem um sentido negativo. Então, concupiscência aqui, como desejo desordenado, desenfreado, tem um sentido negativo. Aí Paulo diz: a concupiscência da carne. A palavra carne que Paulo utiliza aqui é a palavra grega sarx, não é? Que é uma palavra utilizada no Novo Testamento para se referir à nossa natureza caída, pecaminosa, que nós herdamos de Adão. Todos nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, todos nós, inclusive o meu filho Benjamim, que está ali. Não é lindinho? Não é maravilhoso? É lindo, é uma fofura, a gente sorri, a gente brinca, mas dentro dele existe uma natureza pecaminosa. Ele também nasceu debaixo do pecado. Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado. Você tem que ensinar a criança a fazer o que é certo. Porque o que é errado, ela já sabe fazer, já aprende, já vem embutido dentro dela o que é errado. Você não ensina a criança a mentir, você não ensina a criança a esconder as coisas, você ensina a criança a fazer o que é certo. O grande desafio da paternidade é ensinar as crianças a fazer o que é certo, não a fazer o que é errado. Okay? Não é a sociedade que ensina o homem a fazer o que é errado. Não é a sociedade ou o governo que ensina o homem a fazer o que é mal. O homem já faz o que é mal desde a sua meninice, desde que nasce. Já vem embutido dentro do seu DNA a maldade. É o que nós ensinamos e cremos, que a teologia ensina como doutrina da depravação total. Todos os homens, eles são totalmente depravados diante de Deus. Por isso que Paulo diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Ok? Não há quem faça o bem. Então Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Paulo está dizendo que a carne, ou seja, esta natureza que nós temos, que nós herdamos de Adão, ela tem desejos, ela tem apetite, são desejos desenfreados, desordenados. Ela almeja, ela anseia, ela
quer, ela busca, ela corre atrás de coisas, ok? Aí no versículo 17, Paulo diz o seguinte: porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Paulo revela que existe uma grande luta dentro do cristão entre a sua natureza carnal e o espírito. Essas duas, eu vou chamar de forças, tá? Mas não são forças. Essas duas forças, elas se opõem, elas não podem se unir, elas não podem coabitar no mesmo... Elas não podem, não coadunam, elas não têm aliança entre elas. É por isso que não existe crente carnal. Ou você é crente, ou você é carnal. Você não pode ser os dois. Você não pode ser crente, porque quando a gente diz crente, a gente entende salvo, né? Quando eu digo assim, ó, o irmão Moab é crente, então estou dizendo, ele é um salvo, ele é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Ele não pode ser salvo em Cristo Jesus e viver na carne. São duas coisas totalmente distintas, uma das outras. Aí você diz assim, mas pastor, Paulo não chamou os crentes de Corinto de carnais? Como é que o senhor está dizendo então que não existe crente carnal? Porque quando Paulo chamou os crentes de Corinto de carnais, ele estava chamando eles de carnais de acordo com o entendimento que eles tinham da cruz de Cristo. Eles não entendiam a cruz de Cristo. E aí Paulo os chama de carnais, porque o pensamento deles a respeito da cruz de Cristo era um pensamento totalmente carnal. Mas é impossível que um crente realmente seja crente e viva na churrascada da carne. Não pode. São duas naturezas opostas. São opostas entre si. Ou você é crente, ou você é carnal. Não vai ter no arrebatamento ou no céu esse espaço para o crente meio-meio, né? Aquele Miriam, ou Miriam, não tem Miriam. Ou você é raw, ou você é well done. Um dos dois. Não tem esse negócio. Vai na churrascaria, qual é o tipo de carne que você quer? Eu quero Miriam. Não tem crente Miriam. Ou você é, ou você não é. Então, se você vive na prática do pecado, é um grande sinal de que você nunca foi crente. Você nunca teve um encontro com Cristo. Você nunca viveu uma vida no Espírito. Você não pode viver os dois. Paulo diz que essas duas forças, essas duas naturezas, elas se opõem. São forças contrárias, em direções opostas. Ok? Versículo 18, Paulo diz, mas se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei. A partir do versículo 19, Paulo vai dar a lista das obras da carne. E é claro que as obras da carne não se resumem apenas a isto aqui. Existem outras práticas que também são práticas carnais. Mas Paulo está só dando um exemplo. Não é uma lista completa de todas as obras da carne, mas é um exemplo. Ele está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e aí ele diz, e coisas semelhantes a estas. Então, tem mais coisa, porque faltou espaço na carta para poder escrever, mas tem mais coisa. Ele diz, são essas coisas e coisas semelhantes a estas. Né? E aí ele é bem enfático quando ele diz o seguinte, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o quê? Que os que cometem tais coisas, veja como ele é direto e objetivo, ele não arrudeia, ele não deixa um ponto de interrogação, ele não deixa uma dúvida, ele diz,
aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Tem alguma dúvida? Está claro, não está claro? Mais claro do que isso, só isso. Tem mais, ok? Então ele diz que aqueles que praticam essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus porque nunca fizeram parte do reino de Deus. Porque quem faz parte do reino de Deus não vive na prática dessas coisas. Porque ele é guiado pelo Espírito e não pela carne. Ok? Ele é guiado pelo Espírito, ele não é guiado pela carne. Então vamos lá. Vamos nos deter um pouquinho na lista das obras da carne. Vejam que em contraste com o fruto do Espírito, existem mais obras da carne do que fruto. Fruto é um só, não é? É um fruto com várias manifestações, características. É como uma laranja, que a gente diz, para usar como exemplo, não é? Como uma laranja tangerina, não é? Tangerina, laranja cravo, é cravo que vocês chamam também, né? Mexerica, que é um fruto só, mas existem vários gomos, ok? Então, quantos frutos existem do Espírito? O fruto é um só, mas existem várias obras da carne, ok? E aí ele começa dizendo o seguinte, que as obras da carne são, primeiro, ele começa com prostituição. A palavra prostituição que Paulo ele utiliza aqui, no grego é porneia, tá? A palavra porneia é uma palavra muito genérica na língua grega, e o que define o significado da palavra porneia é justamente o contexto aonde ela está inserida. Por exemplo, quando Jesus ensinou sobre a questão do divórcio, ele disse que ao homem era permitido divorciar-se de sua mulher quando este cometesse, quando um dos dois cometesse o pecado de adultério. A palavra adultério na língua grega é moicheia, mas ali no texto original a palavra usada é porneia. É uma palavra muito genérica que está estreitamente ligada a pecados de ordem sexual. Da palavra porneia originou-se na nossa língua portuguesa a palavra pornografia. Tá? Então, tudo que está associado à impureza sexual, a pecado sexual, está associado à palavra grega porneia. Tá? Então, ele começa dizendo que a primeira obra da carne é prostituição. No grego é porneia. Aqui é a obtenção, tem criança não, né? A obtenção de prazeres sexuais em troca de lucro. Não só em troca de dinheiro, mas em troca de tudo que é lucrativo. Tá? Pode ser em troca de um carro, pode ser em troca de uma casa, pode ser em troca de um relógio. Mas a prostituição é a obtenção de prazeres sexuais através de lucro. É a venda do prazer, é a venda do prazer sexual. E a prostituição, ela talvez seja uma das práticas sexuais pecaminosas mais antigas, porque nós temos registro de prostituição em vários cultos pagãos, principalmente cultos pagãos do Antigo Testamento. Já havia a ideia das famosas prostitutas do templo, as sacerdotisas que eram prostitutas. Na época de Paulo, por exemplo, havia a grande deusa do amor, Afrodite, a deusa grega, deusa do amor, que tinha o seu templo ali na cidade de Éfeso e que tinha as suas sacerdotisas que praticavam a santa prostituição,
que era a venda de sexo. Como Éfeso era uma cidade muito visitada por turistas, então muitos marinheiros atracavam ali também, e elas aproveitavam para vender o prazer, para arrecadar dinheiro para a manutenção do templo da deusa Afrodite. Então era chamado de santa prostituição. No Antigo Testamento também existem vários cultos pagãos onde eram envolvidos também essa questão da prática sexual. Em Roma havia a adoração ao deus Baco, que era um culto onde se fazia com vinho e muita orgia, muita prostituição. É daí de onde se deriva da nossa língua portuguesa a palavra bacanal. É justamente da adoração a esse deus Baco, ok? Então Paulo diz que a prostituição, ela faz parte desta lista de obras da carne, é a venda do prazer. Sexo é bom, Deus que fez. Está lá em Gênesis, Deus, ele viu tudo o que ele fez e Deus disse, e Deus viu que era muito bom. Mas sexo, hoje em dia na nossa sociedade, ele tornou-se um Deus. Ele é um Deus, é o Deus deste século. Tudo hoje em dia envolve sexualidade, sexo, sensualidade, venda do corpo. Para você vender uma cerveja, o comercial tem que envolver uma mulher seminua. Ou para você vender um desodorante ou qualquer coisa, tem que envolver um homem seminu. E isso se desenvolveu de uma maneira muito maior hoje em dia do que há 50 anos atrás. Não é que há 50 anos atrás não existia. Existia. Mas hoje em dia ficou desenfreado. Hoje em dia o negócio ficou, assim, totalmente esculachado. E com o surgimento da internet, o crescimento de pecados sexuais, ele desenvolveu de uma maneira muito maior. Porque antigamente, para um homem consumir um material pornográfico, ele tinha que sair de sua casa, ele tinha que ir na banca da esquina, onde provavelmente todo mundo conhecia ele, e ele tinha que ter a coragem, a audácia de pegar o material pornográfico na banca da esquina. E provavelmente ele conhecia a mulher da banca. Ele ia ter que pagar aquilo ali. A mulher ia olhar para ele, ele ia ter que olhar a mulher nos olhos. Então, dava uma certa inibição. Hoje em dia, você tem acesso a materiais pornográficos com um clique no seu celular. Estão ali. E além do acesso muito fácil, existem aplicativos que mapeiam, que escondem esse acesso. Para que se alguém pegar o seu telefone, ele não descubra que você está acessando aquele tipo de material. Uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos revelou que 50% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. Estou falando de que se você pegar pastores americanos, pastores aqui nos Estados Unidos, e você colocar 10 pastores no mesmo local, uma grande probabilidade de que 5 deles são viciados em material pornográfico. Ok? Então é um problema muito grande. A indústria de pornografia, ela é a indústria que mais lucra hoje em dia. Que mais lucra. Ok? Fazem bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, é um assunto que é pouco tratado na igreja. Você não vê muitos pastores falando sobre essa questão da sexualidade. E não é algo que afeta só homens, afeta mulheres também. Tá? O pecado do sexo afeta ambos. Existem mulheres que são viciadas em pornografia. E dizem os estudiosos que o homem ou a mulher que é viciado em pornografia é como se ele fosse viciado em drogas. Porque aquela euforia que ele tem de ver o filme pornográfico faz com que o seu cérebro libere certas substâncias que são equivalentes a alguém que tem aquela dependência da droga. Então é algo que realmente prende,
ok? Prende. E é algo vergonhoso, porque ninguém tem coragem de chegar na igreja e dizer assim: pastor, eu sou viciado em pornografia, em pecados sexuais, eu preciso que o Senhor me ajude. Se a gente perguntar na igreja: irmãos, quem aqui comete o pecado do atraso? Todo mundo levanta a mão. Eu cometo o pecado do atraso. Mas se você perguntar na igreja: irmãos, quem aqui comete o pecado da pornografia? Ninguém levanta a mão. Porque é vergonhoso. Mas é algo que precisa ser tratado, porque está incluso na lista de obras da carne. Paulo deixou claro que aqueles que tais coisas praticam, eles não herdarão o reino dos céus. Deus leva o sexo muito a sério. É uma bênção, mas pode se tornar uma maldição, se for feito de maneira equivocada, errada e fora dos padrões estabelecidos na palavra de Deus. Então Paulo começa com essa questão da prostituição, que é a venda do prazer. Ele continua a sua lista dizendo que as obras da carne são prostituição. Aí ele vem com impureza, versículo de número 19. Impureza. Impureza aqui, a palavra impureza, ela tem o sentido de ações indecentes. Tudo que é impuro, que também está associado a essa questão da sexualidade. Não é? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós entramos nessa onda da sociedade onde nós estamos inseridos, e às vezes nós estamos cometendo impureza e às vezes nem nos tocamos para a gravidade daquilo que estamos cometendo. Sabe aquele grupinho de WhatsApp que a gente tem no telefone, que de vez em quando as pessoas ficam mandando piadas imorais, e as pessoas ficam ouvindo as piadinhas imorais, as fotos imorais que aparecem nos grupos de WhatsApp, e você olha e diz assim, dá risada, você dá gargalhada, você está cometendo impureza. É uma ação indecente. Não deveria participar dessas coisas. Faz parte do comportamento das obras da carne. Tá? Faz parte. Tudo aquilo que é indecente. A palavra grega que Paulo usa aqui é akatarsia, que significa impureza, imundícia, imoralidade e vício, tudo relacionado também à questão sexual, ok? Tudo relacionado também à questão sexual. E aqui vale também abrir um parêntese para deixar bem claro que os pecados de ordem sexual não se restringem apenas aos solteiros. Pecados de ordem sexual também se aplicam àqueles que são casados. Tá? Essa história de que dentro de 4 paredes vale tudo, não é bíblico. Tá? Existem coisas, ou existem certos atos dentro do sexo no casamento que a Bíblia, ela proíbe. Ela fala muito claro. Um deles é a sodomia. Tá? Então, muito cuidado para não achar que imoralidade sexual, impureza sexual é algo que só atinge os solteiros. Os casados também têm que ter cuidado, porque o ato sexual glorifica a Deus no casamento. Mas a Bíblia diz que bendito é o leito sem mácula. Então tem que tomar cuidado. Quando você está tendo relações sexuais com a sua esposa, Deus está ali. Deus não sai do quarto. Vocês vão ter relação sexual, eu vou fechar a porta do quarto, vocês me chamam quando vocês terminar, tá? Não é isso que acontece. Deus está ali, porque glorifica a Deus. Deus fez para que fosse desfrutado. Deus disse, está aqui Adão, vem cá. Você está muito sozinho, cabisbaixo, estressado. Então, vou dar um alívio para você, vem cá. Um soninho aqui, pegou da costa, trouxe aquele mulherão, Eva, mulherão. Para Adão. Adão olhou e disse assim, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Vê só que declaração bonita, profunda de Adão. A primeira declaração da Bíblia foi essa. Tu és osso do meu osso e carne
da minha carne. Você diz isso hoje para a mulher não entende. Fica achando que você não tem amor, não tem romance, não tem nada. Está entendendo? Você precisava viver naquela época lá. Só para quebrar o gelo aqui. Por exemplo, na época de Jesus, né, quando um jovem estava apaixonado por uma jovem, como era que ele demonstrava o seu amor por aquela jovem? Como é que você demonstra o seu amor pela sua namorada ou pela sua esposa? Você dá flores, não é flores que você dá? Você pega aquele buquê de flores, não é? Não vai comprar aquele buquê do 7-Eleven de $2, não. Compra aquele buquê cheinho de flores, né, do Costco, do Sam's, que é $16, é cheinho. Aí você presenteia. Vocês estão rindo porque já receberam muita rota do 7-Eleven, né? Ok. Tudo bem. Você compra aquele buquê bonito e você dá o buquê. O que é que o buquê representa? O buquê representa o seu amor, o que você sente. Se um jovem da época de Jesus desse um buquê de rosas para uma jovem, ela se sentiria ofendida. Por quê? O que acontece com uma rosa depois de 4 dias? Ela murcha. Então, na época de Cristo, se um jovem desse uma rosa para uma mulher, ela estaria pensando assim, quer dizer então que o sentimento que você tem por mim, ele é um sentimento ele vai Então, como era que ele demonstrava que ele gostava da menina? Ele abaixava e ele pegava uma pedra. Uma pedra. Não era uma pedra preciosa. Era uma pedra. Porque comparado com a rosa, quem é que dura mais? Era pedra. Então era pedra, era através da pedra que hoje os homens ainda continuam dando pedradas, né? Mas já passou essa época, ok? Mas era assim. Então Deus fez Eva, trouxe Eva e disse, Eva, está aqui Adão está, Eva fez o primeiro casamento e Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, e Deus deu uma ordem excelente, disse, enchei a terra, povoai, e tem irmão que quer fazer sozinho esse mandamento de Deus, mas depois vieram outros também para fazer, não é você sozinho que vai fazer isso, pelo amor de Deus, não é? Mas Deus abençoou e disse, é bom, então sexo é bom, mas quando é feito dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Você glorifica a Deus também, quando você está tendo relações sexuais com a sua mulher ou com o seu marido. Mas cuidado para você não cometer pecado de impureza ou imundícia. Tá? Já ouvi falar de casos de irmãos, obreiro, que só conseguia ter relações sexuais com a sua esposa quando via filmes pornográficos. Era a única forma que ele tinha de ter relações sexuais com a mulher, era ver filmes pornográficos, e ele queria fazer com a mulher o que estava sendo feito no filme. Então, muito cuidado, porque pecados de ordem sexuais também podem ser cometidos dentro do casamento. Então, muito cuidado com isso. Paulo fala sobre impureza. Ele continua na lista e ele diz o seguinte: imoralidade sexual, impureza, e ele fala sobre o que mais? Lascívia. Lascívia, que no grego traz a ideia de licenciosidade ou uma sensualidade exagerada. E vale tanto para a mulher quanto para o homem. Que às vezes a gente diz que o pecado da lascívia ou da sensualidade é causado pelas mulheres. Mas os homens que vão para a academia e ficam bombadinhos e querem usar baby look e vir para a igreja, não é? Ou que vem com aquelas calças do Luan Santana, bem apertadinha, as mulheres também têm olhos, do mesmo jeito que os homens têm olhos. Então é um pecado que abrange ambos, não é ambos? É o pecado da lascívia, da sensualidade, e uma coisa que a Bíblia condena é a sensualidade dentro da igreja,
e fora da igreja na vida de quem é crente. Ok? Pastor, como é que eu sei que eu estou sensual? É quando você bota a roupa no espelho e você já bota pensando assim, será que eu vou chamar? Porque tem coisa que assim eu acho que é de propósito, não é por acaso. Né? Você bota e você já bota com aquela intenção, de assim, hoje eu vou tirar Jesus do trono e eu quero que a atenção seja minha hoje. Então, a Bíblia não condena a mulher a se vestir bem ou ao homem a se vestir bem, mas condena o fato de tanto o homem quanto a mulher colocarem uma roupa sensual, um traje sensual. Isto é pecado para ambos, tanto para a mulher quanto para o homem. Aqui na igreja, ninguém está interessado em ver corpo de ninguém. Aqui a gente vem para ver Jesus, para adorar a Deus. O culto é para Cristo, que não é um culto para o corpo, que não é uma exposição carnal. Aqui é um culto, é um lugar santo. Então tem que se tomar cuidado com o que se usa. Né? Somente hoje, e eu entendo que é difícil, porque hoje em dia a maioria dos estilistas, eles não seguem o padrão da simplicidade cristã. E às vezes fica difícil para você realmente encontrar uma roupa que caia bem. Mas encontra, se procurar, encontra. E tem que se ter essa noção de que sensualidade é prática carnal. Paulo diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo, ok? Então, lascívia, no grego, licenciosidade, sensualidade exagerada, ok? Ele continua a lista de pecados e ele fala sobre idolatria. Não é isso que ele diz aqui? Versículo 20. Idolatria. E aqui a gente tem que abrir um parênteses, porque na nossa cultura influenciada pelo catolicismo, idolatria é só o fato de alguém se prostrar diante de uma imagem e adorar aquela imagem. Essa é a nossa ideia de idolatria. E aí, às vezes, como cristão, a gente bate no peito e diz assim, eu não sou idólatra como católico, porque eu não adoro a Maria, eu não adoro a João, a José ou a Pedro, mas você adora o seu carro, ou a sua televisão, ou o seu filho, ou o seu trabalho, ou qualquer outra coisa. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É tudo aquilo que tira o seu tempo com Deus. E isso aqui nos Estados Unidos é algo muito comum, é a prática da idolatria. As pessoas que não têm mais tempo para Deus, e quando eu digo tempo para Deus, não é só tempo de vir à igreja, mas é tempo com Deus. São pessoas que passam a semana inteira sem dar nenhum tempo para Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não falam com Deus, porque estão constantemente envolvidos com as tarefas do dia a dia da América, e isso pode se tornar um ídolo, porque está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Se Deus não for o primeiro, Ele jamais será o segundo. Deus não aceita o segundo lugar. Se Deus não for o primeiro, Ele não aceitará ser o segundo. Então, no seu coração existe um trono, e só tem lugar para um rei nesse trono. Ou você coloca Deus, ou você coloca um outro ídolo. Deus não vai aceitar dividir o trono do seu coração com mais ninguém ou com mais nenhuma outra coisa. Então, idolatria não é só você se prostrar diante de um ídolo, mas é tudo aquilo que assume o lugar de Deus no seu coração. E aí a lista é muito ampla e muito vasta. Muito ampla e muito vasta. Ok? Ele continua.
ele fala sobre feitiçarias, que é a tradução do termo grego farmakeia, que é a alusão do uso de drogas de qualquer espécie. E isso aqui também estava associado ao culto pagão, visto que as feiticeiras e bruxas usavam aquelas famosas drogas em seus ritos. E aí depois essa palavra veio a designar a prática da feitiçaria, da mágica, das bruxarias e de todas as formas de encantamento. A lei de Moisés, ela exigia a pena de morte para quem praticasse a feitiçaria, né? Para quem checasse o horóscopo. Checar o signo. Qual é o seu signo? Meu signo é escorpião. Então vamos ver como é que vai ser o meu dia hoje. Não, porque eu sou escorpião, mas o meu ascendente é em touro, então o dia é diferente. Cuidado com o chifre do touro e com a picada do escorpião. Bruxarias. Ele continua na sua lista de obras da carne, e ele fala também sobre, versículo 20, inimizades. A palavra que ele utiliza aqui tem a ideia de ódio. Tanto ódio contra Deus, como ódio contra os homens. Aqui entra a prática do ódio entre irmãos. Irmãos que se odeiam. Irmãos que eu digo são crentes, né? Que se odeiam, que não conseguem ver o benefício de Deus sobre a vida do outro, que oram para que Deus frustre os planos de bem sobre a vida do outro. Oram em vão, porque Deus não atende esse tipo de oração. Esse negócio de oração contrária não funciona, é perca de tempo. Entendeu? Deus não perde tempo escutando esse tipo de oração. Isso só revela a natureza carnal do irmão que ora, que não consegue alegrar-se com quem se alegra e não consegue chorar com quem chora, mas que odeia quando o irmão está bem. Tem crente que ele só consegue estar bem quando todo mundo à sua volta está mal. Ele é assim. Ele só consegue estar bem quando todo mundo ao seu redor está mal. Ele é motivado pela má notícia do irmão. Não consegue ver o irmão de bem. Demonstra uma natureza carnal, uma falta de conversão e uma grande probabilidade de que realmente ele não entre no reino de Deus. Deus não atende oração de coração com ódio. Tá? Olho gordo. Esse negócio não existe na igreja, irmão. Para mim, o seu olho gordo é cego. Não existe esse negócio de olho gordo. Tá? Paulo fala sobre ódio, ok? Que é o oposto ao amor, não é isso? Ódio é o oposto ao amor. Então, enquanto a Bíblia nos ensina que nós temos que nos amar uns aos outros, e Paulo ele menciona lá no versículo 22 que o fruto do Espírito é o amor, o oposto a este sentimento é o sentimento de ódio. Ele continua, ele fala no versículo de número 20 sobre o que mais? Porfias, o que vem a ser porfia? Alguém sabe? Porfia
Porfia tem o sentido de briga, não é? Você brigar, irmão briguento, pessoa que é briguenta, que sempre está causando discussão com o seu irmão, sempre está porfiando, brigando. Isso não existe na igreja de hoje, irmãos que brigam. Isso era só em Gálatas. Essa lista aqui está desatualizada, a gente vai atualizar ela. Isso aqui já não serve para a igreja do século 21. A gente não briga na igreja. Ele continua a lista, o que é que ele diz mais? Além de porfias, o que é que existe? Ciúmes, ou algumas traduções dizem emulações. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu o termo como ciumeiras. São os irmãos que têm ciúmes uns dos outros. Aqui não é o ciúme no seu aspecto positivo, que existe o aspecto positivo do ciúme. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós, ele tem zelo por nós. Não é este o aspecto ou o significado da palavra aqui. Ele continua com a lista e ele fala sobre dissensões. Dissensões tem o significado ou o sentido de acessos de raiva. Acessos de raiva. Porque é normal o cristão se irar, mas a Bíblia diz: irai, mas não, e que não nasça ou que não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, sobre a vossa ira. Então, irar-se é normal, mas aqui a palavra tem o sentido do excesso da raiva. Do excesso da raiva. Ele continua a lista e ele fala sobre o quê? Qual é o próximo? Heresias, não é isso? Algumas traduções falam sobre facções. A minha tradução traduziu o termo como ambição ou como divisões. Versículo de número 20. Versículo 21, ele fala sobre invejas, que é a raiva do irmão porque ele tem o que eu não tenho. Está estreitamente ligada ao sentimento de ira porque ele não tem o que eu não tenho. Ele não tem o que eu tenho. Ou eu não tenho o que ele tem. E eu acho que Deus é injusto porque Deus deu a ele e não deu para mim. Então eu não me conformo com o que Deus me deu ou com a história que Deus escreveu para mim. Então eu tenho que ter também o que ele tem. Eu tenho que viver a história dele. Deus escreveu uma história para cada um. Então, o que você tem é porque Deus escreveu que você ia ter. E o que eu tenho é porque Deus escreveu que eu ia ter aquilo. Não cabe a mim irar-me com você porque eu não tenho o que você tem. Eu tenho que aprender a me conformar com a história que Deus escreveu para mim. E a viver com aquilo que Deus me deu. E não pensar que porque Deus deu a você, Ele também tem que dar para mim. Não é assim que funciona no reino de Deus. Cada um tem aquilo que Deus determinou que você tivesse. Ok? Então se conforme com aquilo que Deus lhe deu. Ok? Se conforme com aquilo que Deus lhe deu. Versículo 21, ele fala sobre invejas, ele fala sobre homicídios, ele fala sobre bebedices. Eu estou correndo por causa do tempo, que era justamente algo relacionado ao culto pagão, regado por bebidas alcoólicas. Essa história de que vinho na época de Jesus não embriagava é
balela, embriagava. E Paulo, ele é bem enfático quando ele diz aos cristãos que eles têm que tomar cuidado, porque bebedice é obra da carne. E Paulo diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Pastor, apesar da Bíblia ela não condenar o consumo de bebida alcoólica, ela condena a embriaguez. Mas a minha posição e a posição do pastor Messias e da igreja da Assembleia de Deus é que o cristão ele deve abster-se do consumo de bebida alcoólica. Esta é a posição defendida pela igreja. Então, se o pastor souber que você está tomando uma, se prepare que você vai tomar uma disciplina boa. Vai tomar outra, ok? Toma uma lá e uma cá. Porque, apesar da Bíblia, nós não estamos dizendo que é pecado o consumo de bebida alcoólica, mas estamos dizendo que não convém, e é uma linha muito, muito fina. Por exemplo, meu pai é alcoólatra, ok? Meu pai biológico, não meu avô, meu pai biológico. Meu pai biológico, ele toma umas 4 grades de cerveja, ele bebe muito. Como eu não sei se eu tenho a tendência para o alcoolismo, eu prefiro não andar em cima do meio-fio. Então, lá em casa não entra álcool, a não ser que seja para cozinhar. De vez em quando eu faço um camarãozinho na tequila que é bom. Ele queima assim, fica gostosinho. Me chama, papai. Ou uma galinha na cerveja. Então, se você me vê no Walmart comprando cerveja, não é que eu estou tomando, não. Eu vou fazer uma galinha na cerveja. Tá? Por favor, eu estou explicando. Porque é muita gente. Mas eu não ando nessa linha, porque é uma linha muito fina. Para o alcoólatra basta apenas um gole. É one way. Você vai e não volta mais. E eu sou totalmente contra os pastores que usam dessa liberdade para beberem com os membros de suas igrejas. E eu conheço pastores que chamam os jovens de suas igrejas para beberem publicamente, abertamente, e consomem bebida alcoólica. Eu acredito que não convém ao cristão esse tipo de prática. Paulo fala sobre bebedeiras. Muito cuidado com o álcool, tá? Muito cuidado com o álcool. Existem famílias hoje que estão destruídas porque alguém uma vez disse, não é nada demais, é um copinho só. E tomou esse copinho e hoje destruiu família, pastores que perderam ministérios, igrejas que praticamente acabaram-se por causa da questão da bebida. Então, é melhor você se abster, porque você não sabe, né, o seu limite. Por isso que nós aqui servimos a Santa Ceia com um suco de uva. Vai que tem um irmão que se converteu e que era alcoólatra. Não, eu estou falando sério. Vai que tem um irmão que era alcoólatra, que batia na mulher, que era estúpido com os filhos, que não tinha controle com o álcool, aí chega na igreja, participa da Santa Ceia, um cálicezinho com álcool. É uma portazinha para ele querer voltar de novo a beber a água que o passarinho não bebe. E aí vai ficar em problema. É uma tentação para o irmão. Tá? Então, Paulo fala sobre bebedices. Ele fala sobre glutonarias, que é o prazer de você comer exageradamente, sem controle. Não é comer muito. Vocês já estão olhando para mim,
Vocês já estão olhando para mim dizendo assim, ó, pastor, tá entendendo? Aquele prato de pedreiro é permitido, tá? Não é comer muito, mas é você comer desenfreadamente. O fato de você comer e você vomita para comer de novo. Porque você quer comer, você tem prazer em comer. Comer é um prazer da vida, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que prazer, para mim, entre comprar uma roupa de $500 ou dar $500 em 5 semanas seguidas na churrascaria, eu vou na churrascaria sem piscar. Para mim, eu amo comer. Mas Paulo, ele fala sobre a questão do apetite desordenado. Tudo que é desordenado se torna pecado. Tudo que faz você perder o controle se torna pecado. Porque o crente, ele deve ser controlado pelo Espírito de Deus e não deve ser controlado por mais nada. Por isso que todo vício é pecado. Por que o vício é pecado? Porque ele faz com que você perca o controle. E o crente tem que ser controlado pelo Espírito de Deus. Então, tudo que é desordenado se torna pecado. Pode ser comida, pode ser shopping. O que acontece quando a pessoa compra desordenadamente? O que acontece quando alguém compra desordenadamente? Ela termina gastando o que não tem. Tudo que é desordenado, tudo que não tem freio, tudo que não pode ser freado, que não pode ser controlado, a Bíblia classifica como pecado, como algo carnal. E o crente tem que se abster disso. O crente tem que viver uma vida controlada, uma vida debaixo do controle de Deus. Ok? E aí ele termina essa lista de obras da carne, dizendo que existem coisas que são semelhantes a estas, ou seja, a lista ela continua, ela não para aqui, existem várias outras práticas carnais, mas ele deixa claro uma coisa, ele diz, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós temos que fazer uma autoanálise, uma reflexão da maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, porque esses pecados aqui, eles se revelam no dia a dia, eles se revelam na nossa prática diária, no desenvolver do nosso dia, no desenrolar do nosso dia. E a gente precisa fazer essa autoanálise e orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude constantemente a matar a nossa carne, porque ela está viva. Esses desejos carnais, eles não se convertem. Os nossos hormônios não aceitam Jesus. Eles não entram no fogo, não entram no refly. Eles não fazem nada disso, eles continuam vivos e ativos dentro de nós. É por isso que Paulo fala sobre a crucificação da carne com as suas paixões. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. E é crucificado porque demora a morrer. Não morre do dia para a noite. Ser crente não é uma poção mágica. Eu sou crente, então todos os meus desejos carnais foram embora. Não, é crucificado. É uma morte lenta e dolorosa. E dói. Tem que doer. Se não dói, é sinal de que não está morrendo. Se não dói, é sinal de que não está sendo mortificado, de que não está crucificado. Porque quem está crucificado, ele sente dor, morre aos poucos. Tem que matar aos poucos. Como é que mata aos poucos? Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que dizer não. Porque a tarefa de dizer não é sua. Não é Deus que vai dizer não por você. Deus vai lhe dar graça e a oportunidade para você escapar e para você dizer não.
Mas é você que tem que dizer não. Você tem que correr para longe. E a diferença entre José e Davi, os dois estavam na mesma situação. O problema é que um correu para cima e o outro correu para longe. Essa é a diferença. Davi foi e pecou com Batseba. José foi e correu para longe da mulher de Potifar. Mas a decisão de correr foram dos dois. Não foi Deus que veio no coração de Davi e proibiu Davi, no coração de José e proibiu José de fazer. José correu. Ele correu, ele tomou a decisão de correr. Então a decisão de mortificar, ela é nossa. Nós temos que mortificar as nossas paixões carnais. Amém, irmãos? E vivermos uma vida mais controlada pelo Espírito de Deus. Também não quero dizer aqui que viver pelo Espírito é que você vai andar flutuando, levitando. Porque se eu ver você levitando, meu irmão, eu sou o primeiro a correr. Palavra de crente com fé em Jesus. Viver no Espírito não é viver flutuando, não é viver levitando. É viver uma vida aqui embaixo no mundo, no meio do pecado, mas não participando do pecado e fazendo a diferença no meio do pecado. No meio do pecado. Por isso que Deus colocou você nesse ambiente de trabalho imundo. É para você brilhar nesse ambiente de trabalho, para você fazer a diferença e mostrar que você é realmente guiado pelo Espírito. Não é para você se misturar e você se tornar como um deles, mas é para que eles vejam o seu comportamento e se tornem como um de você. É assim que funciona. É a luz. Não foi o que Jesus disse? Vocês são luz. Você não pega uma cidade edificada e esconde ela. Você não tem como fazer. Você não acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Você coloca no lugar para que ela possa iluminar. Então a igreja tem que andar realmente num ambiente de trevas. Ela tem que andar num ambiente de trevas para brilhar, para mostrar ao mundo realmente que existem pessoas que são controladas pelo Espírito de Deus e fazer a diferença assim. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, ajuda-nos a vivermos uma vida de santidade, em santificação, a mortificarmos a nossa carne todos os dias, a alimentarmos todos os dias o Espírito e a vivermos uma vida no Espírito, Senhor. Se por acaso, Senhor, existe alguém aqui em nosso meio que está, Senhor, em uma peleja com qualquer prática carnal que seja, eu oro para que o Senhor lhe dê força, para que essa pessoa vença este pecado neste exato momento, Senhor. Liberta-nos de nossas fraquezas, liberta-nos dos nossos pecados, dá-nos força para vencer, Senhor, aquilo que te entristece, a conquistarmos através do poder da cruz a nossa carne, Senhor. Que a nossa carne obedeça o teu Espírito, que ela seja crucificada nesta noite, para que o teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Messi.